A projeção para o salário mínimo de 2026 está em R$ 1.621. Agora, imagina só, receber esse valor todo mês, sabe, de forma passiva, caindo na conta. A famosa renda com dividendos. Exatamente. E hoje a nossa análise vai ser sobre isso. Vamos investigar o que seria preciso para alcançar essa meta usando as ações de uma empresa que muita gente conhece, a BB Seguridade. É um ótimo exercício de planejamento, né? E para a gente começar, o primeiro passo é sempre transformar esse objetivo mensal em anual. Ah, claro, porque as empresas não pagam todo mês. Exato. Então, R$ 1.621 por mês. Vezes 12, a gente chega numa meta de R$ 19.452 por ano. A questão é, como a gente chega nesse valor com a BB Seguridade? Certo, 19.500 arredondando. Faz todo sentido anualizar, e eu imagino que não seja só uma conta simples de quantas ações eu preciso, né? Já ouvi falar que tem jeitos diferentes de calcular. É exatamente por aí. É a nuance que faz a diferença. Basicamente, a gente pode olhar para o problema de duas formas. A primeira é ver o dinheiro que de fato vai cair na conta do investidor durante o ano de 2026. O que eu chamo de análise do extrato bancário. Isso. E a segunda é olhar para os dividendos que vão ser gerados pelo lucro que a empresa vai produzir especificamente em 2026. Os resultados são um pouco diferentes. Interessante. Então vamos por partes. Começando pelo mais intuitivo, o que de fato vai ser pago em 2026, de janeiro a dezembro. Como a gente começa? A gente começa com o que a gente já sabe. A BB Seguridade paga dividendos 2 vezes por ano, mais ou menos em fevereiro e em agosto. E ela já sinalizou o primeiro pagamento de 2026. Já temos um número? Já. Vai ser algo em torno de R$ 2,55 por ação, logo no primeiro trimestre. Ok, R$ 2,55 por ação já no começo do ano. Mas espera aí, se esse dividendo é pago no início de 2026, ele vem do lucro de qual período? Ótima pergunta. É aí que está a pegadinha. Esse pagamento é sobre os resultados da empresa no segundo semestre de 2025. Ah, entendi. Então tem uma defasagem. O lucro é de um ano, mas o pagamento é no outro. Para completar o ano de 2026, então, a gente precisa estimar o segundo pagamento, o de agosto. Exato. E para isso a gente usa as projeções do mercado. A expectativa para o lucro por ação da BB Seguridade no primeiro trimestre de 2026 é de R$ 1,09. Certo. E para o segundo trimestre, R$ 1,10. Somando os dois, a gente tem um lucro projetado de R$ 2,19 por ação em todo o primeiro semestre de 2026. E é em cima desse lucro que a empresa decide quanto vai distribuir para os acionistas. Perfeito. E aqui entra uma característica importante da BB Seguridade. Ela tem um payout, ou seja, uma política de distribuir uma fatia bem grande do lucro. Bem grande quanto? Na casa dos 90%. Isso quer dizer que, de cada real que a empresa lucra, ela distribui 90 centavos. Nossa, 90% é muita coisa. Mostra um foco claro em remunerar o investidor. Então, se a gente aplicar esses 90% sobre o lucro de R$ 2,19... a gente chega a um dividendo estimado de R$ 1,98 por ação. Esse seria o valor pago em agosto de 2026. Ok, agora o quebra-cabeça está montado. A gente tem os R$ 2,55 do primeiro pagamento, que veio de 2025. Certo? E agora temos a projeção de R$ 1,98 para o segundo. Somando os dois, chegamos a um total de R$ 4,53 em dividendos por ação pagos ao longo de 2026, é isso? Exato. Esse é o nosso número mágico para esse primeiro cenário. R$ 4,53 por ação. Com esse número, a conta para nossa meta de R$ 19.452 fica bem direta. É só dividir a meta pelo dividendo. Fazendo aqui, dá 4.294 ações. Vamos arredondar para 4.300 para facilitar. Um número bem palpável. Agora vem a pergunta que importa, né? Quanto custa ter essas 4.300 ações? Exato. Qual o valor do investimento? Considerando a cotação de hoje, que está por volta de R$ 34,50, multiplicando pelas 4.300 ações, uau, R$ 148.350. É quase R$ 150 mil. É um montante expressivo, sem dúvida.
E é importante colocar em contexto. Primeiro, dividendo, até hoje, é isento de imposto de renda. E segundo, e talvez mais importante, a gente está falando de renda variável. O retorno não é só o dividendo, né? De jeito nenhum. O valor principal, esses quase R$ 150 mil, pode se valorizar com o tempo. É o ganho de capital. É a grande diferença para a renda fixa. Faz todo sentido. Bom, esse foi o primeiro cenário. Mas você falou que tinha outra forma de olhar. E se a gente quisesse, isolar o poder de fogo da empresa só em 2026? O resultado muda muito. Muda um pouco, sim. E é uma abordagem que reflete melhor a saúde da empresa naquele ano específico. Nesse segundo cenário, o projetivo, a gente ignora aquele dividendo que veio do lucro de 2025. A gente foca só no que a BB Seguridade vai lucrar ao longo de todo o ano de 2026. Exatamente. E os dividendos desse lucro de 2026 vão ser pagos em 2 vezes. Uma parte em agosto de 2026 e a outra lá em março de 2027. Entendi a lógica. E de onde vêm os dados para essa projeção anual? Vem de relatórios de casas de análise, como o BTG Pactual, por exemplo. A expectativa do mercado é que a BB Seguridade tenha um lucro de uns 8,8 bilhões em 2026. 8,8 bilhões. No número de ações, a gente chega num lucro por ação, o LPA, de R$ 4,53. Opa, peraí. 4,53 de novo? Esse número é o mesmo valor do dividendo que a gente calculou no primeiro cenário. Isso é coincidência? Fiquei confusa agora. Ótima observação. E não é coincidência, mas é fundamental separar. No primeiro cenário, R$ 4,53 era o dividendo pago. Agora, R$ 4,53 é o lucro gerado por ação. Ah, agora sim, entendi. É sobre este lucro que a gente vai aplicar os 90% de payout. Exatamente. Isso nos dá um dividendo por ação projetado de R$ 4,07. Esse é o valor que cada ação deve gerar em dividendos com base nos resultados de 2026. Ué, mas esse número é menor. No primeiro cenário era 4,53 e agora, olhando de um jeito mais puro para 2026, deu 4,07. Por que essa diferença? É que o primeiro cenário foi, digamos, contaminado por um pagamento de dividendos de 2025, que foi bem forte. O segundo cenário, com R$ 4,07, é a projeção mais limpa para o que se espera de 2026. Entendi. As duas contas são válidas, só contam histórias um pouco diferentes. Exato. E com esse dividendo de R$ 4,07, dá para fazer um exercício rápido, que é o do preço-teto. Se o investidor exige, um retorno de 9% ao ano, Certo. ele divide o R$ 4,07 por 0,09. Isso daria um preço-teto de R$ 45,50. É uma ferramenta de disciplina para não pagar caro demais pela ação. É uma baliza pessoal. Interessante. Mas voltando para nossa meta. Com o novo dividendo de R$ 4,07, vamos refazer a conta. Para atingir os R$ 19.500 por ano, agora a gente precisa de 4.791 ações. Arredondando, 4.800 ações. E claro, o investimento necessário também sobe. As 4.800 ações na cotação de R$ 34,50 dão um total de R$ 165.600. Então, comparando, no primeiro cenário, a gente precisaria de R$ 150 mil. No segundo, o valor sobe para quase R$ 166 mil. Uma diferença de R$ 16 mil. Nenhum dos dois está errado, eles só nos dão uma faixa de trabalho, né? Exato. O primeiro é o fluxo de caixa, o segundo é a performance. Certo. Agora vamos ser realistas. Para muita gente que está ouvindo, R$ 150 mil, R$ 166 mil, pode parecer uma montanha. Como é que a gente quebra essa barreira? A gente não olha para o topo da montanha. A gente olha para o próximo passo. A estratégia é quebrar o objetivo grande em metas menores, mais gerenciáveis. Faz todo sentido. Então, em vez de mirar as 4.800 ações de uma vez, talvez a meta seja alcançar 10% disso, ou seja, 480 ações. Exato. Isso daria um investimento de uns R$ 16.500. Continua sendo um dinheiro que exige planejamento, claro, mas é um número muito mais palpável. E o resultado dessa primeira meta já é poderoso.
Ter 480 ações já geraria quase R$ 2.000 por ano. Isso dá uma média de R$ 162 por mês. É 10% de um salário mínimo. É o famoso efeito bola de neve. A gente atinge a primeira meta, recebe os primeiros R$ 162, reinveste esse valor e, de repente, o próprio dinheiro começa a trabalhar para a gente. Essa é a chave. Começar. E isso levanta um ponto prático. A BB Seguridade paga só 2 vezes por ano. Como isso afeta a estratégia? Nossa, bem lembrado. Receber o salário só 2 vezes por ano exige um nível de organização financeira que, vamos combinar, nem todo mundo tem, né? Exatamente. Para quem depende dessa renda para viver, a disciplina é tudo. Precisa pegar o valor de agosto e dividir em 6 partes para cobrir os meses até o próximo pagamento. É um controle de caixa pessoal bem rigoroso. E para quem ainda está acumulando, como no nosso exemplo dos 10%, a frequência importa tanto? Muito menos. Para quem reinveste, o que importa o valor total. Quando o dividendo cair, seja em março ou agosto, o objetivo é o mesmo, usar tudo para comprar mais ações. Isso me faz pensar. Se a ideia é ter um fluxo de renda mais constante, depender de uma única empresa que paga semestralmente parece um pouco arriscado. E a solução para isso é a regra de ouro dos investimentos: diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exato. Construir uma carteira de investimento significa ter várias fontes de renda. Você busca empresas de setores diferentes, elétrico, saneamento, e que, idealmente, paguem dividendos em meses diferentes. Ah, como se a gente estivesse montando um time. Exatamente isso. Uma paga em janeiro e julho, outra em abril e outubro. Juntando várias, você cria um fluxo de renda bem mais distribuído ao longo do ano. É isso que traz a tranquilidade. Faz todo sentido. Então, para amarrar tudo, vamos só recapitular os números principais. Vamos lá. Cenário 1, olhando os pagamentos de 2026. 4.300 ações, investimento perto de R$ 150 mil. Cenário 2, o projetivo. 4.800 ações, com um investimento de uns R$ 166 mil. Diante disso, talvez uma meta de equilíbrio seria mirar algo em torno de 4.500 ações. Parece um alvo bem razoável. E para a gente encerrar, queria deixar uma reflexão. Essa jornada de acumular um número grande de ações, digamos 5.000 ações, vai muito além do financeiro. Ela provoca uma mudança psicológica. Uma mudança psicológica? Como assim? Pensa nisso. No momento em que o dividendo que se recebe em um único semestre, de uma única empresa, começa a ser igual a 1, 2 ou 3 salários do seu trabalho, algo muda na cabeça. E imagino que mude tudo. A pressão para aguentar um trabalho que não se gosta deve diminuir muito. Você passa a ter uma opção. Exatamente. A famosa liberdade de escolha. Que novas possibilidades aparecem quando o capital que foi pacientemente acumulado começa a trabalhar de forma tão significativa? A conversa deixa de ser sobre dinheiro e passa a ser sobre autonomia. Não é sobre parar de trabalhar, mas sobre trabalhar com mais propósito e menos necessidade. A discussão de hoje parte de uma meta financeira bem concreta. Como gerar uma renda passiva mensal de R$ 1.621, que é o salário mínimo projetado para 2026, investindo em ações da BB Seguridade. A questão central que a gente vai analisar é: qual método de cálculo faz mais sentido para o investidor? Devemos nos basear no dinheiro que de fato vai cair na conta em 2026 ou na projeção de lucros que a empresa vai gerar naquele ano? Eu vou defender a abordagem focada no fluxo de caixa, ou seja, no dinheiro que o investidor efetivamente recebe durante o ano. E eu vou argumentar que a perspectiva mais sólida, sabe, para o longo prazo, é a que se baseia nos lucros que a empresa projeta gerar em 2026, pois é isso que reflete o real desempenho da companhia no período e a sua capacidade futura de gerar renda. Olha, a minha posição é muito pragmática. Para quem planeja o orçamento, o que importa é o dinheiro na conta. É fundamental lembrar que dividendos têm um certo atraso. Parte do que se recebe em um ano vem do lucro do ano anterior. Minha tese é que para o planejamento de 2026, o que conta é a data do depósito.
Isso inclui um pagamento de R$ 2,55 por ação, que vem do resultado de 2025, e uma projeção de R$ 1,98 por ação, referente ao primeiro semestre de 2026. Somando os dois, temos um dividendo total de R$ 4,53 por ação a ser pago dentro do ano. Para a meta de R$ 19.452 anuais, seriam necessárias cerca de 4.300 ações. Com a cotação a R$ 34,50, o investimento seria de aproximadamente R$ 148 mil. Entendi. Eu já vejo isso de outra forma. A análise mais precisa, na minha opinião, deve se concentrar no que a empresa efetivamente vai lucrar em 2026. As projeções indicam um lucro de 8,8 bilhões de reais. Se a empresa mantiver a política de distribuir 90% disso, teremos um dividendo projetado de R$ 4,07 por ação. É importante ressaltar que os pagamentos desse lucro vão ocorrer em agosto de 2026 e só em março de 2027. Usando esse número, para atingir os mesmos R$ 19.452, o investidor precisaria de 4.800 ações, o que eleva o investimento para perto de R$ 166 mil. É uma abordagem, digamos, mais conservadora, mas que evita a pegadinha de misturar o desempenho de anos diferentes. Eu vejo seu ponto, mas vamos pensar como um investidor comum. Pense nisso como seu próprio salário. Para o seu orçamento mensal, o que importa é o dia em que o dinheiro cai na sua conta, não exatamente em qual mês a sua empresa faturou para poder te pagar. Minha lógica é a mesma. É o retorno real do capital investido para aquele ano específico. Deixa eu ver se eu entendi sua posição. Você está dizendo que o investidor deveria ignorar a performance da empresa em 2026 e focar só no calendário de pagamentos, mesmo que parte desse pagamento venha de um sucesso que já passou? É aí que nossa análise diverge fundamentalmente. Eu entendo o apelo prático, mas para mim, um dividendo é a consequência do desempenho. Analisá-lo descolado do período em que o lucro foi gerado pode criar uma imagem distorcida, sabe? Otimista demais. Certo. E tem mais. A sua abordagem de 1.621 mensais é uma média teórica, não é? Como assim? O pagamento da BB Seguridade é semestral. Na prática, o investidor recebe 2 grandes parcelas e precisa de disciplina para gerenciar esse dinheiro ao longo dos meses. Isso, de certa forma, enfraquece o argumento da simplicidade pragmática do fluxo de caixa, pois exige um planejamento financeiro ativo por parte do investidor para que a renda se torne, de fato, mensal. É um ponto interessante, sem dúvida. Embora eu veja de outra forma. Qualquer estratégia de renda passiva com ações exige organização, seja o pagamento mensal, trimestral ou semestral. O desafio de gerenciar o fluxo de caixa existe em ambos os cenários. Minha abordagem simplesmente calcula a meta com base no capital que estará disponível para ser gerenciado dentro daquele ano. E isso se baseia, claro, em premissas importantes, que as projeções de lucro se concretizem e que a empresa mantenha sua política de pagamento. Todo investimento carrega incertezas. No final das contas, minha posição se mantém. Para o objetivo prático de gerar R$ 1.621 mensais em 2026, o cálculo baseado nos pagamentos que de fato cairão na conta, exigindo 4.300 ações e um investimento próximo de R$ 150 mil, serve ao investidor que tem uma necessidade de caixa específica para aquele ano. E eu reafirmo que uma análise mais rigorosa, focada nos lucros projetados para 2026, aponta para 4.800 ações e um capital de R$ 166 mil. Essa abordagem serve ao investidor que está construindo um portfólio para o longo prazo, para quem o poder de lucro sustentável da empresa é uma métrica muito mais importante do que o calendário de depósitos de um único ano. As duas lentes, a do caixa imediato e a do lucro futuro, revelam que a melhor estratégia depende fundamentalmente do objetivo do investidor. A escolha entre os dois caminhos expõe as nuances do planejamento financeiro. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!